Olá, eu sou o professor Eduardo, estou no Laboratório de Anatomia Humana da Uniararas. E agora eu vou mostrar para vocês algumas estruturas do coração. Bem, em minhas mãos eu tenho aqui um coração. Se você observar com atenção, você vai notar que ele tem uma forma de um cone, né? Então você nota aqui a forma de um cone. Esta ponta do cone é chamada então de ápice do coração. Ápice do coração. O contrário é chamado base. O local onde estão entrando e saindo esses grandes vasos é chamado de base. Então, estou segurando aqui pela base do coração e a pontinha é o ápice do coração. Onde fica o coração? O coração fica no tórax em um espaço chamado de mediastino. Tá? Para vocês terem uma ideia melhor disso, eu tenho aqui uma outra peça, onde a gente consegue observar aqui, então, os dois pulmões, né? Pulmão direito e o pulmão esquerdo, e aqui no meio está o coração. Se eu tirar o coração daqui, esse espaço que sobra aqui é chamado de mediastino. Então, pulmão direito, esquerdo, e o coração ocupando um espaço chamado de mediastino. Então, como nós já dissemos, o coração tem uma forma de um cone, tá? Ele ocupa um espaço chamado de mediastino. Mas como ele fica posicionado dentro desse mediastino? É da seguinte forma. Então, esse ápice, essa ponta do coração, ela é voltada para a esquerda, a ponta para baixo e um pouco para frente, ficando aproximadamente desta forma no tórax. Então, apontando para baixo, para frente e deslocado à esquerda. Então, essa face do coração que você está enxergando, voltando ele aqui para você conseguir enxergar melhor, é o lado direito do coração. Do lado direito do coração, nós temos então, olha, o átrio direito e o ventrículo direito. Átrio direito, ventrículo direito. Essa projeção do átrio é chamada de aurícula. Aurícula do átrio direito, aurícula direita. Na outra, voltando o coração, virando um pouquinho ele, você vai conseguir perceber o seguinte. Então, enquanto aqui está o lado direito, aqui vai estar o lado esquerdo do coração. Então, temos aqui, olha, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, átrio esquerdo. Esta projeção do átrio esquerdo é a aurícula esquerda. Voltando um pouquinho aqui. Então, o coração fica dentro, em um espaço chamado de mediastino, ele fica ali batendo, mas ele não fica desprotegido. Protegendo o coração, há um tecido que o recobre, que é esse que eu vou arrumar aqui para vocês. Está aqui. Há um tecido que o recobre chamado de pericárdio. Mas o pericárdio apresenta algumas lâminas, tá? Então, nós temos aqui, esse daqui revestindo o coração, conferindo proteção e contendo o coração, é chamado, então, de pericárdio fibroso. Então, essa lâmina mais externa aqui, chamada de pericárdio fibroso. A face interna, olha, eu vou virar para vocês, olha. A face interna do pericárdio fibroso é revestido com um outro tecido, tá? Uma outra lâmina chamada de pericárdio seroso parietal. Pericárdio seroso parietal. Então, olha, para entender, a face externa é o pericárdio fibroso, mas a face interna do pericárdio fibroso é revestido por uma serosa. Uma serosa é um tecido que apresenta duas lâminas. Então, a que está revestindo aqui é chamada de pericárdio seroso parietal. Esse pericárdio que está aqui, ele vai também revestir quem? O miocárdio. Então, vocês estão observando aqui, olha, é o músculo cardíaco, o miocárdio. Só que revestindo ele semelhante ao que a gente observa no músculo estriado esquelético, a gente tem a fáscia. No coração, existe esse revestimento aqui dessa lâmina, bem fininha, muito tênue. Ela é tão fininha e transparente que a gente consegue observar por ela o miocárdio por baixo. Então, esta última lâmina aqui é chamada de pericárdio seroso visceral, ou simplesmente epicárdio. Então, recapitulando as ideias. Esse músculo que a gente está observando aqui é o músculo cardíaco, tá? O miocárdio. Só que recobrindo ele, tem uma das lâminas da serosa, chamada então de
epicárdio simplesmente ou pericárdio seroso visceral. Onde está a outra lâmina? Está aqui, olha, na face interna do pericárdio fibroso. Vamos arrumar aqui. Olha aqui. Então, a face interna do pericárdio fibroso, na verdade, está revestido com uma outra lâmina chamada pericárdio seroso parietal. E, finalmente, aqui nós temos, então, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Nós temos, então, o pericárdio fibroso, ok? Falando mais um pouquinho, a gente pode dizer da posição do coração, né? Das faces do coração. Então, eu já disse que o coração apresenta um ápice e uma base. E ele fica no espaço chamado de mediastino. Tá? E ele fica como? Com o ápice voltado para a esquerda, para a frente e apontando para baixo. Então, eu usando minha mão aqui como referência, simulando o músculo diafragma. O coração está apoiado sobre o diafragma aproximadamente desta forma. Então, temos aqui a face externo-costal, que é essa face mais para anterior. Tanto de um lado quanto do outro aqui temos a face pulmonar. E essa, que a minha mão está simulando aqui então, é a face diafragmática. Face diafragmática, face externo-costal e essa aqui é a face pulmonar. É isso aí, pessoal. Até a próxima.